Olá, ouvintes do MedTalk. Eu sou Flávio Goulart, sou acadêmico do Unipam. Eu sou Miguel Bicalho, acadêmico também do Unipam. Hoje nós vamos falar sobre dor crônica, prevenção, promoção e cuidados. O que seria a dor crônica, né? Fazendo uma breve explicação sobre dor crônica, para introduzir, dor crônica é uma dor que dura mais de 3 meses, mesmo após o começo do tratamento. E hoje nós estamos aqui com os nossos excelentíssimos convidados, doutora Rúbia e doutor Everton, para nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse tema. São 2 convidados, né, muito especiais, porque também foram acadêmicos do Unipam. A doutora Rúbia se graduou em medicina no Unipam, médica da família e comunidade pela SBMFC, pós-graduada em dermatologia clínica pela FATESA, médica da ESF, da Prefeitura de Patos de Minas, e preceptora, nossa preceptora, do curso de medicina do Unipam, no Unesc Itamaraty. Também estamos com o Dr. Everton, que a gente já falou, né, muito tempo aqui no Unipam, ele que se graduou em enfermagem e medicina pelo Unipam. Ele é especialista em medicina da família e comunidade, pós-graduação em psiquiatria do IPMed BH, é mestre em saúde da família na UF, professor do curso de medicina do Unipam, coordenador do COREM do Unipam, médico ESF SMS de Patos de Minas e médico supervisor da regulação SMS de Patos de Minas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, né, de estar aqui hoje. Para nós é muito importante o convite e a gente fica muito feliz por isso. A gente vem aqui para tentar fazer um alerta também e explicar um pouco sobre o que é essa doença no cotidiano das pessoas, uma coisa que a gente vem vendo agora, principalmente em contato com o posto de saúde, né? Que estamos com vocês nos orientando lá e a gente vê que é um tema bem recorrente lá, né, Miguel? Exatamente. E aqui eu gostaria de primeiro introduzir, diferenciando a dor crônica da dor aguda, para a gente passar depois a palavra para os nossos preceptores. É interessante porque a dor crônica, quando a gente fala, a gente aborda uma dor que ela não vai embora, né? Aquela dor que vem sempre incomodando por algum outro motivo. Já a dor aguda é aquela que vai surgir de forma súbita e ela não vai ser duradoura. Ela pode ser tratada, ela pode ser curada, na verdade. A dor crônica vai ser aquela que a gente vai fazer o tratamento, vai tentar melhorar as condições de vida, mas muito dificilmente ela será curada. E aí, nesse tratamento, a gente vai ter o quê? Os impactos econômicos, né? Porque você vai envolver uma gama de profissionais ali em volta, que envolve também fisioterapia, você envolve profissionais de educação física, dentre outros, né? E aí a gente já vai começar a passar para os nossos convidados e abordar algumas questões já. Vamos começar pela doutora Rúbia, né? Ladies first. Ladies first. Doutora Rúbia, como que a dor crônica é definida e o que vai diferenciar ela de dor aguda? Quando a gente fala em dor, a gente principalmente vai olhar muito a questão de função e duração. Então, o que o Miguel falou da questão da definição do tempo, então a dor crônica sempre é acima de 3 meses ou quando foi resolvida a causa principal e mesmo assim persiste a dor. E a dor aguda vai ser curta, né, de curta duração, tem essa duração de menor de 3 meses e tem como função principalmente a proteção. Então, ela nos alerta de que algo não está legal no nosso corpo. Então, a principal diferença é essa. Quer fazer um complemento? Não, a Rúbia explicou muito bem. Então, pelo que eu entendi, uma é um alerta e a outra é um problema recorrente, né? A gente já classifica a dor crônica como uma doença. Então, ela deixa de ser só um sintoma, como a dor aguda, para classificar como uma doença já. E a gente sabe que a dor crônica, ela atrapalha muito o portador na rotina, né? Já que muitas vezes ele vai ficar impossibilitado de trabalhar, talvez de estudar. E como vocês enxergam no dia a dia, na OBS, os fatores emocionais e econômicos relacionados à dor crônica? Então, a gente vê que isso tem grande impacto na vida do paciente. Então, por exemplo, no trabalho vai ser afetado, na questão dos relacionamentos, da questão social. Então, em tudo vai afetar. E isso pode agravar. Então, agrava a percepção da dor, a intensidade. Então, é uma relação muito grande, vai fazer parte da vida como um todo. Uma coisa que dificulta muito esse dimensionamento da dor é que é uma experiência subjetiva. Sim.
Então, essa experiência individual de cada pessoa dentro do seu contexto é que vai determinar o impacto, tá? Mas quando a gente vai pensar também nessa questão econômica, a gente tem que pensar em qual faixa etária, se é ativamente ativa, economicamente ativa, e lembrar em todos os pontos da rede que a gente aciona, qual que é a eficácia ou qual que é o plano de cuidado para essa dor crônica. Então, essa abordagem sistêmica, seja na questão da pessoa, na experiência da dor e como ela interpreta isso dentro da sociedade, ela também vai trazer essas preocupações que você acabou de relatar para nós. É interessante o senhor falar da faixa etária, porque assim, ela vai afetar realmente e desencadear outros problemas, né? A faixa etária, se for um trabalhador, vai afetar o trabalho, vai prejudicar o trabalho, enquanto se for um estudante, ele pode afetar ali o seu rendimento acadêmico, né? E aí, dentro desses contextos, quais são, assim, os desafios que... A gente está há pouco tempo lá na UBS, mas quais são os maiores desafios, assim, que enfrenta com esse tema lá na UBS? Então, quando a gente fala de dor e quando a gente fala de atenção primária, que é o nosso campo de atuação, a gente tem que lembrar primeiro como, igual eu falei, como que a pessoa está dentro. Então, a gente fazer uma abordagem familiar, entender o processo lá que gera essa dor. Tá, essa percepção de dor, esse desajuste. O grande desafio quando a gente vai pensar é que a abordagem da dor ela tem que ser multiprofissional. E aí, dentro da nossa realidade no SUS, o que acontece? É que muitas vezes o contexto de aparato dentro da rede a gente não tem na necessidade da demanda. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que tem a equipe de saúde da família que já pode estar trabalhando essa questão da abordagem da dor, discutindo os casos entre a equipe mesmo e acionar a equipe, a EMULT, que é o antigo NASF. Tá? E aí, o que acontece? Na EMULT hoje a gente tem educador físico, a gente tem o psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, esqueci de algum? Não, na nossa realidade é essa estruturação. Mas quando a gente vai ver uma abordagem multidisciplinar, a gente pode fazer um planejamento onde cada profissional pode tentar fornecer dentro da sua área de competência o que pode minimizar os impactos. Tá? Aí o desafio que a gente tem é o quê? É a questão de fluxo e disponibilidade de profissionais de EMULT. Dentro de uma realidade, a gente sabe que o NASF, né, que era antes da EMULT, já tinha esse desafio. E aí a gente tem que entender também o papel da equipe junto com a EMULT dentro da sociedade, o que a gente pode proporcionar. Porque muitas vezes também quando a gente fala de experiências de dor crônica, a gente tem uma tendência, né, a nossa formação biomédica, que a gente vive lutando para quebrar isso, mas o trabalho multidisciplinar, seja dentro do consultório, seja na abordagem familiar, tem que ser na abordagem comunitária. Então, desenvolver atividades como grupos operativos. A gente tem experiência, por exemplo, lá perto do Itamaraty, né, Ruby? Tem a Academia da Saúde, que tem o pessoal que faz atividade física, principalmente para questões de dor lombar, de dor na coluna, essas coisas, que ajudam a propiciar um cuidado multidisciplinar. Um conforto maior, né? Quando a gente fala dessas doenças. Você estava falando, então, o que a gente viu lá no UBS, eu vejo muito, fala assim, a gente vai te encaminhar, então seria essa a questão, quando chega lá o paciente, eu vou te encaminhar para esse e vou pedir mais alguns exames, né? Dentro da nossa realidade, o que a gente vivencia isso um pouco, mas o correto é o quê? É discussão de matriciamento, tá? Então é uma discussão entre a equipe multidisciplinar junto com a equipe estratégica da família e fazer essa abordagem global. Tá? Mais para frente vocês vão ver sobre projeto terapêutico singular, essas coisas que dependendo, se for uma questão individual. Mas nada impede fazer, por exemplo, um projeto terapêutico para a comunidade. Você entendeu? Então, e outra coisa, uma característica da atenção primária é a longitudinalidade. Então, o médico que cuida a equipe que cuida daquele território, daquela pessoa, ela tem uma característica de quanto mais tempo tiver inserido dentro da equipe, melhor, porque essa equipe ela vai conhecer esse processo de adoecimento. Que, na verdade, dor crônica é uma doença e toda doença ela tem um processo. Só que muitas vezes a gente foca o quê? Só no tratamento ali no final, do adoecido. Mas como que eles adoecem? É um desafio. É um desafio. A Rúbia está há quanto tempo, Rúbia?
Tem 5 anos. A Rúbia está há 5 anos na mesma equipe, eu estou na mesma equipe há 7 anos. Então aí a gente já começa a ter uma dimensão de como que são os processos ali dentro do nosso território. Isso é uma característica que a estratégia de saúde da família tem que ter, de conhecer seu território e conhecer todos os processos de adoecimento. Uma participação mais ativa, né? Ativa e puxar a comunidade para empoderamento, para o autocuidado. Diante do que você fala, puxar, né? E como que a gente vai incentivar, assim, um paciente a permanecer no tratamento, a procurar esse tratamento? Porque a gente vê várias vezes, o paciente chega lá, faz uma consulta, tal, conversa com o médico, mas ele não dá aquele seguimento, né? E aí sempre volta com aquela dor piorada e não consegue o tratamento. O que que você acha? O que que vocês acham, assim, que pode incentivar um paciente a voltar? A gente até fala muito sobre isso, né? Porque esse termo paciente fica parecendo que a pessoa tem que ficar ali esperando uma conduta de nós. E não é bem assim. A gente sabe que agora o nosso cuidado é compartilhado, as nossas decisões são compartilhadas. Então a gente tenta mesmo empoderar esse paciente para que a gente possa definir objetivos em conjunto, decisões, estabelecer objetivos, que seja uma questão mais difícil, às vezes a questão de atividade física, mas que seja gradual, para que o próprio paciente, né, seja ativo nesse tratamento dele. Então, isso eu acho que é algo que chama atenção pra gente, que a gente mesmo fala muito sobre isso. É que quando a gente vai pensar em cuidado em saúde, é igual a Rúbia trouxe essa questão do paciente, vem de uma posição de passividade. Tá? Então, ele transfere a responsabilidade do cuidado em saúde para nós profissionais de saúde. Só que quando a gente vai pensar na nossa posição, eu costumo falar com os alunos que nós somos ferramentas. Você pode ter o melhor machado, se você não souber usar, você não vai conseguir partir uma lenha. Verdade. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é empoderar eles. E a gente faz isso como? Tentando trazer ele uma posição de reflexão sobre o processo de adoecimento dele. Então, a partir do momento, por exemplo, um pedreiro que vai estar lá com dor lombar, e aí já aprendeu com o pai. A gente tem muito essa história, sabe? E que desde lá de sempre é o quê? Não, o pedreiro, ele tem que andar rápido, ele aprendeu que tem que pegar, carregar peso e tal, que tem um serviço que tem que entregar no prazo tal, né? A empreitada. E aí ele não começa o quê? A nem pensar em qual que é a posição correta, por exemplo, dele pegar um saco de cimento. De levantar um peso. Entendeu? Então, quando a gente começa a explicar a ele, olha, o senhor tá com esse tipo de dor aqui, assim, como que é o senhor lá no seu trabalho? Como que você pega um saco de cimento? E aí, na hora que você pede para ele fazer dentro do consultório. Você falou, né? E aí, a partir do momento que vê, olha, o movimento correto é esse daqui. Isso, do jeito que o senhor está fazendo, está causando uma dor lombar. Você entendeu? Então, é assim, porque eu falo com os alunos que passar remédio é fácil. Agora, fazer a pessoa cuidar, que é o difícil. Ela participar, ela tomar, isso, né? Com certeza. E eles vão esperando isso. Quando a gente, né, vocês estão no primeiro ano, a gente tem um método clínico centrado na pessoa que vocês vão ver. E vocês vão ver que o terceiro passo é decisão compartilhada. E aí, e a decisão compartilhada, aí muitas vezes as pessoas fazem a confusão de decisão compartilhada, é que eu pergunto, olha, o que você quer? Pode escolher, mas não é bem aí. Eu vou perguntar o que ele quer a partir do momento que ele entende o que ele pode querer. Tá? Porque você escolher no escuro é fácil. É verdade, aí você falar, toma isso, toma aquilo, fala... Só passar pra ele que se vira pra lá é fácil. E a gente vive uma pressão hoje também, porque, por exemplo, você olha aqui em Patos, em cada esquina tem uma farmácia. A gente chega a ouvir termos assim, de drive-thru, né? Ah, verdade. Tem o drive-thru, então assim, eu tô com uma dor lombar, eu vou ali, eu compro um diclofenaco, ou então minha vizinha usa um Infralax, e aí foi bom pra ela e foi bom pra mim. A gente vê isso demais, né, Rubi? E aí, apaga fogo, só que a gente na atenção primária, na estratégia de saúde da família, a gente vai trabalhar o quê? Com a prevenção, reabilitação e promoção de saúde. Então, em todos os níveis de prevenção a gente atua. É interessante, nesse dia eu estava falando com o Miguel, quando a gente saiu de lá de uma aula, que eu achei interessante, até presenciei, foi a doutora Rúbia falando com um paciente, porque ela falou com ele, você pode assumir esse compromisso comigo, você pode participar, e no Pilates, né, foi uma senhora, acho que ela tinha 62 anos, tinha uma dor crônica também, e ela estava com
uma dor no braço. E aí foi passado e orientado pela doutora Rúbia a fazer isso. Mas eu achei interessante, justamente pegando esse ponto que o senhor falou, né? Ele fala assim, vamos fazer um compromisso nós duas, você pode fazer isso por mim, que também vai ser para ela. Então vamos todo mundo trabalhar junto, né? E a outra coisa que você falou, todo mundo agora vai apagar o fogo. Sem contar também que a gente tem hoje os médicos da internet, né? Todo mundo busca isso, né? Seguindo nessa linha aí que você falou do exemplo do pedreiro, né? Que eu gostei da dor lombar crônica. A gente sabe que a dor lombar crônica, se não a mais comum, é uma das mais comuns, né? E a gente sabe que ela atrapalha muito no trabalho, na realização de tarefas, e que o acompanhamento do paciente que tem essa dor tem que ser longitudinal. Então, pra gente ver como tá a evolução dele. E você acabou dando esse exemplo da linha do tratamento terapêutico, que é o mais fácil. Mas qual vocês mais indicam? Seria realmente o fortalecimento? Ou vocês têm que tomar uma decisão em conjunto com a equipe multi? Como que funciona essa parte? Se há um encaminhamento também para um psicólogo, para as questões psicológicas? Ótima questão. Primeiro, só para ilustrar epidemiologicamente, 80% da população no mundo vai ter um caso de dor lombar. Tá? Então a gente é muito ao longo da vida, tá? E aí o que acontece? A gente sabe que dentro da dor lombar, tô pegando essa questão da dor lombar, mas é uma dor crônica, tá? Dentro da dor lombar, a gente tem características que vão chamar atenção para nós. Por exemplo, as yellow flags e as red flags. Tá? E aí, quando você falou aí dessa questão de psicológica, essas coisas, as bandeiras amarelas, né, as yellow flags, estão muito mais relacionadas a fatores psicossomáticos do que propriamente funcionais. Então, quando a gente vai fazer esse acompanhamento, aí sim entra essa questão importante do acompanhamento multiprofissional. Porque sempre tem aquela sensação de catástrofe que vai deixar a pessoa inválida. Quantas vezes, né, Rubia, a gente pega pacientes e a gente vai incentivar, não, eu tenho um desgaste na coluna e eu não posso fazer atividade física. Só que é o contrário. É aí que tem que fazer, né? Tem que fazer, sabe? Então, aí depende de cada caso, da individualidade de cada caso. Mas a gente sabe que quando tem essas bandeiras amarelas, igual eu exemplifiquei, a gente tem um quadro psicossomático que precisa de uma abordagem multiprofissional. Tá? E aí, essa abordagem multiprofissional é que vai trabalhar nos vínculos, igual você falou, psicológicos, de instabilidades emocionais, de fatores de piora, por exemplo, desemprego. Os determinantes sociais de saúde podem desencadear dores. Então é onde entra mais essa parte da equipe multiprofissional. A depressão, assim, também. Depressão, insegurança alimentar. Ela aumentaria esse quadro de dor crônica? Sim. Sim. Na verdade, quando a gente vai ver os sintomas psicossomáticos do quadro de depressão, de ansiedade, a dor é um dos sintomas que as pessoas relatam para nós. Aí depende da abordagem sistêmica. Principalmente a ansiedade. A gente tá numa sociedade tão ansiosa, né? Sim. O tempo todo falando, todo mundo quer tudo ao mesmo tempo, falando de ansiedade, né? E realmente fazer essa abordagem multidisciplinar é realmente interessante. Multidisciplinar e centrada na pessoa. Centrada na pessoa. Não na dor. A dor é só um tema, né? Que a gente estuda e tudo. Você falou das yellow flags e red flags. E as red flags? Então, as red flags são aí para encaixar. Quando a gente fala, se trouxe da questão psicossomática, dos fatores emocionais, essas coisas. As yellow flags, elas estão relacionadas, as red flags, perdão, estão relacionadas mais a causas sistêmicas e de urgência. Então, extremos de idade, câncer, doenças imunossupressoras, e aí sim a gente vai ficar mais atento por uma resposta mais sistêmica. E não tem, as red flags, elas trazem para nós, né, o termo, né, bandeiras vermelhas, red flags é mais urgência, tá? Agora, as yellow flags, elas têm uma tendência a cronificar. As yellow flags, quando chega um paciente com red flag para nós, então a gente tem que tentar ser mais rápido. E aí, agora, pensando na dor crônica, sinais de alerta, né, as bandeiras amarelas, elas vão trazer uma chance maior de cronificação. Inclusive, existe uma ferramenta
tá? Na atenção básica, e agora eu vou falar sobre da questão da dor lombar que você trouxe aqui, que chama Start Back. E essa ferramenta a gente pode fazer um score, aplicar ele e a gente vê a chance de cronificar essa dor lombar. Já dá pra fazer a Já dá. Inclusive, dependendo do score, você vai notificar se vai ser só um analgésico simples ou se vai ter que envolver outra equipe, até mesmo uma equipe multidisciplinar envolvida. Então, dependendo do score. Então, na atenção primária, a gente trabalha muito com essas ferramentas também. É interessante essa abordagem da cronificação, porque a gente sempre presenciou e vê lá o retorno do paciente toda vez que aí ela vai desenvolver a cronicidade, quando ele não segue adequadamente aquele tratamento, né? E aí volta piorada. Eu acredito que é nesse momento aí que ela vai desencadeando ali a cronicidade, dependendo da dor crônica, ou pode ser qualquer outra doença. Você tem que pensar em o que desencadeou a dor. Aham. É isso. O principal tempo, o que foi? Isso. Porque você vai classificar a dor tanto no tempo, né? Igual vocês estão trazendo a questão da dor crônica, mas a gente tem que classificar a dor também qual que é a gênese. Se ela é inflamatória, se ela é neuropática, se ela é miofacial, se ela é mista. Seguindo nessa linha da UBS, a gente sabe que é muito difícil tratar pacientes com dor crônica, né? Tanto pelo próprio paciente, que talvez não adere ao tratamento, tanto talvez pela como eu posso dizer, uma grande quantidade de pacientes com dores crônicas e às vezes as equipes ficam muito lotadas, não existe a vaga, né? A vaga para todo mundo. E eu queria perguntar para vocês se vocês consideram que a UBS tem os recursos necessários, assim, ideais para tratar essa dor crônica? O que vocês acham em relação a isso? Eu acho que a gente tem que fazer um corte, tá? Temporal e local. Sim. É a primeira coisa. Que acaba que quando a gente vai pensar na organização, né, Rúbia, da atenção primária, é o quê? Tem equipe de estratégia de saúde da família que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida e vai saber todos os processos de adoecimento, enfim. Agora, começou a cronificar e eu preciso de um especialista focal, de uma equipe de suporte, aí a gente vai começar a organizar, certo? Aí depende das realidades do Brasil, tá? Na nossa realidade, a gente vê, por exemplo, que um gargalo, isso é fato para nós, é que, por exemplo, a psicoterapia, né, Rúbia? Psicólogo, é difícil. A gente sabe, por exemplo, por exemplo, o psicólogo, por mais que você tente fazer grupos operativos para trabalhar ansiedade ou dor crônica em conjunto, as pessoas não gostam de... por mais que tenha evidências científicas falando que quando a pessoa compartilha a sua experiência, ajuda as outras a enfrentar, tem alguns traumas que às vezes, algumas relações de conflito que está gerando a dor, que eles não gostam de compartilhar por medo, por vergonha, por julgamento. Agora, quando entra um fisioterapeuta, quando entra um educador físico, aí é mais fácil de mobilizar. Você entendeu? Então, assim, a atenção primária, ela tem que ser resolutiva em aproximadamente, sim, 80% das demandas da população. Só que quando você pensa assim, lá na estratégia de saúde da família, né? Lá na UBS, tá? A gente fala UBS hoje, não é posto. Tá? Lá na UBS, como que é a sua realidade? A gente sabe que a divisão de área, de território, a gente classifica até por risco social. A gente está aproximadamente com quase 4 mil, eu e a Rúbia. Cada um. 4 mil pacientes que vocês são responsáveis. Que nós somos responsáveis. Quando você vai ver, por exemplo, na Política Nacional da Atenção Básica, que é a última versão de 2017, ela está sendo discutida agora, eles preconizam 3 mil no máximo. Então você está vendo que às vezes a gente fica pensando numa ponta, mas às vezes reorganização. E não é a realidade de Patos, tem municípios que estão muito pior. Aqui a gente tem uma estrutura excelente, sabe? Então, assim, aí quando você fala da gente pensar essas abordagens, no papel a gente tem que resolver 80%. Mas as condições aí depende. Mas então, a gente conclui assim que se tiver a adesão ao tratamento, fica bem mais tranquilo de resolver. A gente tem que pensar até essa palavra adesão no tratamento, tá? Por exemplo, o aderir, você pressupõe que ele entendeu. Primeira coisa. E segunda coisa,
ele tem as condições para tratar? Lembra dos determinantes que eu falei? Tá? Isso aí também é outra coisa que a gente tem que sempre se questionar. Porque muito, é o que eu falei, passar no papel é fácil. Agora, como que eu vou aderir, como que eu vou proporcionar, esse que é o grande desafio para todo mundo. É a realidade econômica, às vezes a pessoa não consegue. É engraçado que, por exemplo, lá a Rúbia deve vivenciar isso também. Muitas vezes os pacientes, eles têm um emprego e aí tem um convênio. Certo? E aí consultam no convênio. Aí perde o emprego, ou muda, ou perde o convênio. E aí a gente escuta direto, olha, eu estava no particular, mas eu vim aqui porque eu perdi meu convênio. Então são pessoas que nunca apareceram, que, sabe? Então até a gente construir isso aí é complicado. E assim, às vezes tem o convênio, mas não tem a condição de ter os medicamentos ou ter acesso ao tratamento que ele precisa. Então a gente tem que ver isso tudo. O que determina ele sentir a dor crônica? Primeira coisa, por que ele sente? O que determina ele sentir dor crônica? E não fechar na questão biológica. A dor crônica, por exemplo, a fibromialgia é uma dor crônica. E aí a abordagem tem que ser multidimensional. Como o senhor disse, a pessoa já tinha um particular, e se a pessoa tem o particular e vai na UBS também? Tem essa realidade no caminho. E é interessante é interessante trazer e sempre ter esse acompanhamento, ou é melhor, ou ela ficar no particular e vir os dois, é interessante trabalhar junto, essa integração. A gente fala da equipe de saúde da família, a gente quer conhecer realmente o paciente da nossa área. Então, qualquer paciente que esteja no particular, em qualquer lugar, a gente dá a mesma importância para esse paciente, sabe? Só que chega pra gente, às vezes, paciente do particular, que desconhece um pouco a nossa função como médico de família. Então, ele está em acompanhamento com o especialista focal. Então, ele chega para a gente pedindo que a gente já encaminhe ele para algum especialista. No caso da dor lombar, por exemplo. Ele fazia no particular e aí acabou o convênio, ele volta para a gente e ele não vai falar para a gente específico da dor, confiando ali naquele primeiro momento que a gente vai tratar isso. Ele vai pedir que a gente encaminhe ele para o ortopedista. Então, assim, é uma construção um pouco mais demorada, porque a gente vai precisar passar ali para aquele paciente que nós, naquele momento, vamos resolver a questão dele. Que o especialista vai ficar naquelas outras opções que a gente falou, daquelas outras causas, às vezes, que não vai ser resolvido ali, sabe? Mas que são, até então, 20%, que é muito pouco. Sabe? E uma coisa, essa pergunta, pensando nisso, antes de mais nada, a gente tem que pensar que nós somos cidadão brasileiro. E aí, a partir disso, nós temos o SUS. Universalidade, integralidade e equidade. Então, não importa onde ele está. Se ele procurar a porta de entrada, que é a UBS, ele tem que ser atendido igual a todo mundo. É universalidade. E aí, pensando em integralidade, se for necessário, vamos pedir os especialistas focais, vamos pedir ajuda. Isso aí está preconizado. Vamos precisar de exames, alguma coisa, a gente tem que pensar que o que norteia a nossa prática clínica, nossa prática médica, é o que? É os princípios do SUS. Uma integralidade, os dois se complementam ali, todos os dois têm um objetivo comum, né? Isso, o convênio ou a rede particular, ela está dentro do SUS, as pessoas não entendem, mas é porque é a saúde suplementar. O que o SUS não consegue, o SUS pode comprar. Entendi. E isso é interessante, falando de um complementa o outro. Igual nós estamos aqui na instituição do Unipan e somos acadêmicos. Então, querendo ou não, a gente está fazendo parte dessa realidade, né? De programas com universitários que estão participando e ajudando na saúde da família. Inclusive, outros cursos também a gente vê programas de curso de saúde como a fisioterapia, como a educação física, enfermagem, psicologia, todos ali tem sempre um programa ajudando os pacientes da UBS, né? E a gente vê que é demonstrado lá a preocupação de vocês e também o pessoal da UBS com passar esses programas também, porque vai ser um trabalho em conjunto e trazer isso para a realidade da UBS, né? É uma comunidade, né? A gente também tem a referência, contra-referência e ajuda muito, né? No tratamento da dor. E agora eu queria perguntar se vocês têm alguma palavrinha pra gente poder concluir nosso episódio.
porque o tempo já tá meio apertado. Eu falo demais, né? Não, o papo é porque o papo tava interessante. Tava muito bom mesmo. Bom, eu posso falar? Eu quero agradecer o convite, tá? Uma iniciativa muito bacana. A dor é um tema que desafia a gente a todo momento, mas que vocês, como acadêmicos e a população que vai assistir também, entender que a estratégia de saúde da família está ali é para ajudar no que der e vier. E vocês entenderem que a gente tem que centrar o cuidado na pessoa. O processo de dor é só o fruto de alguma questão que aconteceu ao longo da vida e que a gente precisa entender todas as dimensões da dor crônica. É isso, eu também quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de vir aqui, de ter participado com vocês hoje. Eu acho que da nossa prática diária, pelo menos a dor é algo muito presente. Eu acho que 70% das nossas queixas lá é em relação à dor. Então é um tema de muita relevância. Então, parabéns. A gente também gostaria de agradecer vocês, em nome de todo o curso de medicina do Unipan, da turma 18. E por compartilhar esse momento tão rico, assim, de tanto aprendizado com a gente sobre a dor, né? E agradecer também aos ouvintes do podcast. Muito obrigado por estar acompanhando mais um episódio do Med Talk. A gente vai trazer outros temas, né? É um tema recorrente. Obrigado pelo aprofundamento no tema. A gente aprendeu um pouquinho, espero que os ouvintes também aprendam mais sobre o tema e procurem, voltem sempre ao UBS, estejam presentes com a medicina da família, né? Com profissionais excelentes, e só tenho a agradecer a vocês a presença e todos os ouvintes. Obrigado também, Miguel.